A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Feira do balneário, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma saudação de paz em nome de Jesus. A todos os ouvintes, a todos que estão ao alcance desse falante, que a paz esteja contigo, a paz seja contigo, a paz que excede a todo entendimento. Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou, e não como o mundo a dá. De fato, a paz que Jesus nos dá, ela não tem valor, ela não tem preço. É uma paz que vem além do entendimento. Que esta paz possa repousar no seu coração. A própria mensagem do Evangelho diz: quando chegar em um certo determinado lugar ou cidade, e ali tiver algum filho de paz, a minha paz repousará sobre ele, mas se porém não tiver um filho de paz, a minha paz tornará para mim. Onde tiver um filho de paz, essa paz vai repousar sobre ele, a paz que excede a todo entendimento. Mas se porém não tiver algum filho de paz, essa paz ela retorna novamente para Jesus. E nós só temos paz com Deus quando de fato nós estamos vivendo não para nós mesmos, mas para Cristo. Assim declara Paulo numa das suas escrituras: porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e que me amou. Quantas pessoas têm essa determinação e essa definição de fé? Quantas pessoas podem dizer: eu vivo mais segundo a minha vontade, eu vivo agora segundo a vontade de Cristo? De fato, só uma pessoa que está em Jesus Cristo tem essa certeza que não vive para suas vontades, mas faz a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina que antes, sempre, melhor é agradar a Deus do que os homens. Aleluia, aleluia, pois melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade de si mesmo. Melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. A mensagem de Paulo, a qual escreve em uma das suas cartas, ele diz: porventura eu sou servo dos homens ou servo de Deus? Procura agradar aos homens ou agradar a Deus? Antes, melhor é agradar a Deus do que aos homens. Está escrito na segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 12, ou melhor, no capítulo de número 13, e versículo de número 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Provai-vos, pois, a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Espero que entendam que não somos reprovados em Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a palavra. Cada um deve examinar a si mesmo. Qual que é o padrão? O padrão para sabermos se estamos aprovados por Jesus não é o sentimento, não é o padrão do mundo, mas é sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é a melhor forma de nós descobrirmos se estamos aprovados por Deus ou se estamos reprovados por Deus. A fonte correta para sabermos se nossas ações são boas diante de Deus sempre é a palavra. Muitas pessoas usam um padrão semelhante assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, sou trabalhador, pago minhas contas. Isso não é um padrão correto para se saber se está aprovado por Deus. Isso é padrão de conduta. E padrão de conduta não foi para o céu. Padrão de conduta não abre a porta do céu. Condutas, certamente, o homem, ele guia segundo o seu coração.
Se o seu coração é bom diante dos homens, a sua conduta é boa, mas porém a Bíblia fala que enganoso o coração do homem é. A palavra de Deus é o que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal diante de Deus. Por isso examine a si mesmo e prove se já não está reprovado por Cristo. Descubra se já não está reprovado por Deus. A escritura que eu quero ler nessa noite está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus tem uma palavra, e essa palavra está escrita. Então Jesus, tomando a palavra, ele tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, Jesus sempre fala por parábolas, e Jesus estava dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Jesus está dizendo uma parábola. Jesus ele diz que o reino dos céus é semelhante então às bodas que um certo rei celebrou e convidou muitas pessoas, mas muitos não quiseram vir. Ou seja, Jesus está dizendo que o reino de Deus é dessa forma. Deus convida muitas pessoas, mas muitas pessoas não querem ir. Deus, de fato, convida muitas pessoas, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas, porém, poucos querem ir, poucos querem se dispor para fazer a vontade de Deus. Poucos estão dispostos a deixar o erro, a deixar o caminho de pecado, a deixar a sua vida de iniquidade. Poucos estão dispostos a deixar o orgulho de lado, a deixar toda a avareza e ganância e todo o sodomismo e bebedice. Todos estão, na verdade, são poucos que estão dispostos a abrir mão de seus deleites, de suas vontades, para fazer a vontade de Deus. E por isso Jesus ele diz, assim é semelhante o reino de Deus. Um certo rei, então, ele celebrou uma festa, as bodas do seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizer aos convidados, eis que todo mundo está preparado, eis que os meus convidados estão mortos, horas que seja dado a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta mensagem que está sendo lida é a parábola das bodas do Cordeiro. Certamente Deus um dia, ele vai celebrar as bodas do Cordeiro, a festa de seu Filho amado, para receber todos aqueles que foram convidados pelos seus servos para participar e entrar no reino de Deus. Nós somos apenas os servos de Deus que estamos convidando as pessoas para participar das bodas do Cordeiro. Nós apenas estamos com um convite, este é o convite, a palavra de Deus nos convida para entrar no reino de Deus. Jesus, o Filho de Deus, certamente, ele vai ter um encontro com a sua noiva, a qual a Bíblia chama de igreja, e essa noiva, segundo a Bíblia, ela deve estar preparada, deve estar pronta para se encontrar com o noivo. Jesus é o noivo. Ele vem. Estejam preparados. Aleluia. Aleluia. Pois assim diz a palavra de Deus. O reino de Deus é dessa forma semelhante, porque assim o rei celebrou uma festa e chamou muitas pessoas, mas, na verdade, aquelas pessoas não quiseram participar. Elas tinham muitas desculpas. Tinham muitas desculpas e muitas outras responsabilidades. Tinham outras prioridades. Eu te pergunto, qual que é a prioridade do homem? A tua prioridade maior, a tua vida não pode ser a tua prioridade maior. O reino de Deus deve ser a prioridade maior. A vontade de Deus deve ser a maior prioridade na vida do homem. A tua vida não pode ter algo mais importante do que fazer a vontade de Deus.
Aleluia. Por isso a Bíblia fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Não podemos ter nada além de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Não deve ter nada além na frente do reino de Deus. Não pode ter nenhum impedimento. Por isso que a Bíblia diz assim que o rei, ele celebrou as bodas, então mandou os seus servos nas ruas para convidar. Porém, eles não fazendo caso, foram para o seu campo. Outros, então, foram para o seu comércio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, ele teve notícia disto, e encolerizou-se em enviar os seus exércitos. De ter enviado os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os seus convidados, viu ali então um que não estava trajado com a veste de núpcias, e disse-lhes: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele se emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A parábola das bodas, ela representa o reino de Deus. As parábolas de Jesus Cristo fazem uma comparação com o reino de Deus, usando algo terreno, para ficar mais fácil de compreender como é o reino de Deus. E o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus está entre nós, entre cada um de nós. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o reino de Deus está dentro de nós quando fazemos a vontade de Deus. E assim a Bíblia diz que o reino de Deus é chegado até a vós. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus é o reino de Cristo, habitando dentro de cada um de seus servos. A Bíblia diz assim, então, que os seus mensageiros do reino de Deus, eles saíram pelas ruas e praças para convidar o povo, para então participar das bodas do Cordeiro, a festa que o rei celebrou. Mas eles não fizeram questão. As pessoas não fazem questão. As pessoas desprezam o convite de Deus. As pessoas endurecem o seu coração para o reino de Deus, porque tem outras coisas como prioridade na sua vida. O reino de Deus não pode ser a última prioridade da sua vida. O seu trabalho não pode ser a prioridade da sua vida. O reino de Deus deve ser a prioridade da sua vida. A Bíblia fala assim que então eles rejeitaram o convite. Eles não fizeram questão do convite. Alguns foram cuidar da sua propriedade. E outros disseram: eu tenho que cuidar do meu comércio. Muitas pessoas colocam prioridade no seu comércio. Colocam prioridade nos seus bens, na sua vida. E não priorizam o reino de Deus. Mas sabemos nós que devemos colocar prioridade no reino de Deus. Ou seja, devemos colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. A vontade de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas, porém, é gozo e paz no Espírito. E para nós termos paz e gozo no Espírito, devemos estar conscientes de que estamos seguindo as palavras de Cristo e que estamos obedecendo essas palavras. O reino de Deus não é comida nem bebida.
Muitas pessoas acham que fazer a vontade de Deus é você honrar suas contas, seus compromissos, sua família. Mas na verdade o reino de Deus não está nessas coisas exteriores. Jesus falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem aparência exterior. Ninguém pode dizer que está ali ou que está aqui, porque o reino de Deus não tem aparência exterior, mas porém gozo, paz do Espírito. Então o reino de Deus, de fato, é fazer a vontade de Deus, e quando de fato alguém faz a vontade de Deus, ele ouve a palavra de Deus e pratica, e assim dentro dele está o reino de Deus, porque de fato Jesus não habita em paredes, Jesus busca habitar dentro de pessoas. O templo de Deus não se faz com as mãos, não é feito de pedras, mas a Bíblia fala em Coríntios capítulo 3, que somos o templo de Deus, a casa de Deus, a morada do Deus eterno, porque o Deus que criou os céus, o que criou também a terra, ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas porém a Bíblia fala que ele nem tampouco pode ser servido pelas mãos dos homens. Essa escritura de Atos, capítulo 17, está dizendo que a casa de Deus não é um lugar físico construído pelos homens, mas porém a casa de Deus são pessoas, são seres humanos. Esta casa de Deus, a Bíblia diz que não é com aparência exterior o reino de Deus. Ninguém pode definir que está ali ou aqui, porque o reino de Deus, ele deve estar dentro de nós. Aleluia, pois o reino de Deus deve estar dentro de você. E quando o reino de Deus estiver dentro de você, você não vai colocar prioridade nos seus bens, no seu trabalho. Você vai, de fato, colocar prioridade na vontade de Deus. Glória a Deus. Por isso que muitas pessoas não ouvem a palavra. Quantas vezes as pessoas ficam enfurecidas falando que a palavra está atrapalhando o seu comércio? Mas Jesus falou que comer e beber, comprar e vender não é mais importante que o reino de Deus, do que a vontade de Deus. Jesus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não está no seu trabalho. E por isso que muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Por isso que muitas pessoas não vão ser salvas. Porque colocam sua confiança em outras coisas. Priorizam esta vida. E não priorizam a eternidade. Colocam prioridade em outras pessoas e não na pessoa de Jesus Cristo. Colocam importância em coisas que passam. Mas se esquece que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E devemos fazer a vontade de Deus. Aleluia, devemos buscar a vontade de Deus. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus? Está escrito na palavra de Deus que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno, verdadeiro conhecimento da palavra e possam ser salvos de seus pecados. Glória a Deus, assim é a vontade de Deus. Quando esta palavra está sendo pregada, é porque Deus quer que o homem conheça essa verdade. Deus quer que o homem conheça essa verdade e ele possa ser salvo através dessa verdade. Porque de fato, a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus sempre foi a verdade. A palavra de Deus sempre será a verdade. A palavra de Deus nunca deixou de ser a verdade. Pois a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não podemos trocar a verdade de Deus pela verdade dos homens. Não podemos trocar o reino de Deus pelas vontades do nosso coração. Não podemos pensar que o reino de Deus está em uma religião. Não podemos pensar que a nossa confiança deve estar nas palavras dos homens, mas a Bíblia fala que bem-aventurados são os que confiam no Senhor, porque eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Exaltado seja o Senhor Jesus. Reino de Deus não é com aparências exteriores. E quantas pessoas são enganadas com aparências exteriores? Quantas pessoas se enganam com aparências exteriores? Não se engane com as aparências, porque o sepulcro, de fato, também tem aparências. E Jesus, ele fala que muitas pessoas são como sepulcros caiados, que estão limpos por fora, que estão bonitos por fora, mas estão sujos por dentro.
Por isso que o reino de Deus não é com aparência. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Não vão. O convite está sendo anunciado. As pessoas estão arrumando desculpas para não entregar a sua vida a Deus. Muitas pessoas estão arrumando desculpas para não buscar a vontade de Deus. Muitas pessoas arrumam muitas justificativas e desculpas para não fazer a vontade do Senhor, para não ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes diz que é porque eu sou tal. Muitas vezes diz que, na verdade, não é assim que se prega. Infelizmente, as pessoas hoje elas não estão querendo receber a palavra de Deus da forma que ela está escrita, mas querem mudar a forma que está escrito para adaptar a sua forma errada de viver. E a palavra de Deus não pode se adaptar à sua forma pecaminosa de viver. A palavra de Deus não pode se adaptar à forma imoral do homem viver. A palavra de Deus ela não vai mudar para que o homem possa viver na homossexualidade. Não. A palavra de Deus não muda para que o homem possa se sentir bem no seu adultério. Mas antes a palavra de Deus anuncia que todos os adúlteros venham arrepender-se. Todos os imorais, sodomitas, devem se arrepender. Todos os beberrões devem se arrepender. O convite do rei está sendo dado. E o convite de Jesus Cristo é para nos trazer arrependimento no coração, para nos levar ao arrependimento que nos leva ao caminho de vida eterna. Jesus nos chama para arrepender-se e deixar os nossos caminhos. As bodas do Cordeiro vai ser celebrada. Existe uma norma para que nós possamos estar nas bodas do Cordeiro, para que nós possamos de fato se sentar na mesa de Cristo, na mesa do Cordeiro de Deus. E essa norma Jesus fala. Jesus fala assim em Apocalipse 20, bem-aventurados são aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Apocalipse 22, versículo 14. Jesus está falando, felizes são os que lavam sua vestidura, ou seja, lavam a sua alma no sangue do Cordeiro, ou seja, lavam-se e purificam-se de vossas culpas através do precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o qual foi morto por nós, para nos remir e nos salvar de nossos pecados. Felizes são os que lavam-se de todos os pecados, os que estão com a sua consciência limpa e purificado de toda iniquidade. Só Jesus pode tornar o homem limpo. O homem só pode ser limpo através do sangue de Jesus Cristo, através do reconhecimento de Jesus Cristo, nós podemos nos tornar limpos de todo o pecado. Mas, porém, Jesus fala assim, vai e não peque mais. Porém, se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. O reino de Deus nos anuncia todos os dias que nós devemos nos arrepender. Todos os dias, a palavra de Deus está dizendo o quão é importante o homem arrepender-se, que ele precisa de fato arrepender-se para alcançar a salvação. Não é apenas frequentar missas ou cultos, reuniões religiosas não te levam para Deus. Religiões não te levam para Cristo. Reuniões religiosas não significa estar fazendo a vontade de Deus, não significa estar buscando o reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós escolhemos não colocar os nossos olhos no pecado, quando nós escolhemos não colocar os nossos olhos na imoralidade, no adultério, na prostituição, quando nós escolhemos não colocar os nossos ouvidos no que é imoral, no que é profano, no que é depravado, quando nós escolhemos colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, de fato o reino de Deus está dentro de nós, porque Jesus ele é luz, e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Mas quando escolhemos colocar os nossos olhos naquilo que é imoral e coloca malícia no coração, com trevas está dentro do coração do homem. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, que os olhos do homem é uma lamparina, de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas boas diante de Deus, todo o teu corpo será luz
e tudo será bom dentro do seu interior. Mas de sorte que se os teus olhos contemplarem aquilo que é mal, ou seja, aquilo que é malicioso, aquilo que é imoral, todo o teu corpo estará em trevas e sua alma estará em trevas. Por isso Jesus diz, purificai-vos, se certamente não se tornardes como um dos pequeninos, como uma das crianças, Jesus fala, de fato não podem entrar no reino de Deus. Você talvez já se perguntou o que faço para entrar no reino de Deus. Muitos fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus respondeu isso dentro da Bíblia falando, na verdade, eu vos digo que se vós não nascerdes de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou isso em João capítulo 3, a Nicodemos. Se não nascer de novo, ou seja, se não tiver um coração purificado, um novo coração em Cristo Jesus, não pode entrar no reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus vai usar a comparação das crianças. Jesus fala, olha as crianças, veja e contempla as crianças. De fato, se vós não se tornardes como um dos pequeninos, vocês se não buscar a pureza dentro do seu coração, como um dos pequeninos, não pode entrar no reino de Deus. E só nascendo de novo o homem pode alcançar a pureza dentro do seu coração. Não é normal o homem ter a malícia no seu mente, no seu coração, achar que isso é da natureza dele, é normal. Porque, de fato, Jesus fala, se viverdes dessa forma na carne, certamente perecerão na eternidade do inferno. Jesus fala que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne levam o homem para o inferno. O que é nascido da carne faz a vontade do diabo, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Ou você vai viver na carne cobiçando, adulterando e dizendo que isso é da sua natureza, e usando a sua fraqueza como desculpa, e vai descer para o inferno, ou vai reconhecer Jesus e dizer que o necessário é arrepender-se e voltar-se para Deus. O que você vai escolher? Arrepender-se e voltar-se para Deus? Ou ficar usando de justificativas, dizendo que a carne é fraca para viver pecando, e sempre pedindo para Deus o perdão e praticando sempre os mesmos pecados? Se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Abandona a malícia, porque certamente Deus anuncia e repudia toda a malícia. Deus anuncia que todos os maliciosos se arrependam, que todos os orgulhosos e adúlteros se arrependam. O homem não foi feito para se deitar com o homem, e a mulher não foi feita para se deitar com a mulher, porque certamente a Bíblia declara lá no livro de Mateus que no princípio Deus os fez macho e fêmea. Assim Deus os fez e disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e agora se unirá a tua mulher, e agora então serão não mais dois, mas um só, porque aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Deus ajuntou no princípio Adão e Eva como exemplo de que certamente isso que determinou Deus foi um casamento verdadeiro. Um casamento verdadeiro não é onde as pessoas têm atração pelo outro. Se de fato o homem não arrepender-se da sua imoralidade, do seu homossexualismo, não herdará o reino de Deus. Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora os falsos profetas, os feiticeiros, os sodomitas, os efeminados, os adúlteros, ladrões e assassinos, todos que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta será então a segunda morte. É hora de arrepender-se. O aviso prévio está sendo anunciado. Deus tem anunciado pela sua misericórdia o arrependimento. E Deus, de fato, tem convidado ao arrependimento, a arrepender-se dos pecados. Mas muitas desculpas as pessoas têm para dar para Deus. Muitas desculpas e justificativas as pessoas arrumam diante de Deus. Você não terá nenhuma justificativa no último dia para não entrar no inferno e não ser condenado, porque certamente Jesus tem dado a sua misericórdia. Jesus tem anunciado que se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Assim diz a palavra de Deus. Arrependam-se, convertam-se para que os pecados sejam apagados. Venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem conheça a verdade. Esta verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a vontade de Deus é que todo homem conhecendo a verdade, ele possa então arrepender-se. Ele possa então ser salvo. Jesus veio para salvar.
A salvação não é através de obras, porque não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé, a qual está em Jesus Cristo. Só a fé, através de Jesus Cristo, só a fé, segundo a palavra de Deus, pode salvar o homem de seus pecados. As bodas foram celebradas. As bodas do Cordeiro vão acontecer. Vai acontecer as bodas do Cordeiro. Se prepara para estar diante de Cristo. Se prepare para estar diante do Rei. O Rei tem convidado. O Senhor Deus tem enviado às ruas os mensageiros, pregadores, para convidar o povo a participar desse grande dia, a qual todos nós teremos que estar diante de Deus. E assim é o reino de Deus. Um certo rei, então, celebrou as bodas do seu filho, mandou chamar nas ruas aqueles que estavam, mas porém, muitos não quiseram vir, eles não quiseram participar. Depois, então, ele enviou outros servos, dizendo: eu tenho então um jantar preparado, os meus bois já estão cevados, já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Mas eles não quiseram, eles não fizeram caso disso. Foram para o seu campo, outro para o seu trabalho, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Ou seja, eles não quiseram. O rei disse: está tudo pronto, é só você entrar. O boi já está morto, já está pronto para ser assado.